Olá, bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Toda segunda-feira nós estamos falando aqui sobre temas que têm a ver com o novo céus e a nova terra e o processo de transição para o novo céus e para a nova terra. Lembrando que nós estamos só fazendo leituras bíblicas e você pode deixar aí embaixo seu comentário, o teu conhecimento para adicionar o nosso conhecimento. E hoje nós estaremos lendo Isaías 66, versículo 1, um livro profético. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que imola um boi... irmãos, eu vou parar aqui rapidinho para fazer um comentário. Lembra que eu mostrei para vocês um versículo no primeiro vídeo, onde Cristo, lá no poço da mulher samaritana, que Cristo fala que o Criador dos céus e da terra, ela pergunta onde vai adorar, e ele fala, nem em Jerusalém, nem aqui, nem lá, porque é chegada a hora, já chegou que os verdadeiros adoradores adorem o Criador em espírito e em verdade. É como se o Criador, nesses dois versículos anteriores aqui, estivesse falando a respeito disso, porque ele está falando de uma casa que estão falando que estão edificando para ele. Então ele fala, que casa vocês estão edificando para mim se eu fiz todas as coisas? Como é que vocês estão falando que existe uma casa que vocês estão fazendo para mim? Aí ele começa, olha só, pega só o que Cristo falou. Aqui ele fala, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este? Ele estava falando de um templo e agora ele está falando do homem. Ou seja, é como se estivesse confirmando aquilo que Cristo falou, que nós somos um templo, né? Que o Criador quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele fala que está de olho no aflito, abatido de espírito e que treme com a palavra dele. Mas vamos lá, agora ele vai falar, para não ficar comentando toda hora, sobre rituais que não precisam de ser necessariamente isso, gente, mas isso aqui é como se fosse um exemplo, rituais que estão sendo feitos, mas não precisa ser exatamente desse jeito, dessa forma, tá? E que representam uma coisa abominável diante dos olhos dele. O que imola um boi, versículo 3, é como que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. O que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem. Olha só, gente, aqui eu tenho que dar uma pausa aqui, me perdoem, toda hora tá pausando. Aqui ele vai falar de um povo que nós já falamos em uns vídeos anteriores. Quem assistiu os vídeos anteriores, fica ligado nisso. Ele tá falando, olha só, vossos irmãos. Se ele tá falando, observa, preste atenção. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Vossos irmãos que vos aborrecem, ou seja, são pessoas que servem, ele está falando de pessoas que servem ao Criador e agora está falando, olha, você tem irmãos. Ou seja, tem pessoas naquele meio, do mesmo meio. É como se ele estivesse falando pra gente, que nós que somos cristãos, olha,
cristãs fiéis, preste atenção que esses seus irmãos aí, que também são cristãos e vos aborrecem e que para longe lançam vocês, por quê? Por causa do amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Vocês conseguem entender? Olha só, voz, mais uma vez aqui ele está falando da tribulação. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo. Olha só, lembra que ele começou falando do templo. Voz do templo, voz do Senhor, que dá paga aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra, novos céus, nova terra, num dia só? Ou nasce uma nação, nação de Israel, de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Para quem não sabe quem é Sião que está falando, acho que foi a terceira segunda-feira nós falamos sobre essa Sião aqui. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o Senhor. Gente, vai ter tribulação, e mais uma vez ele está falando aqui que vai ter um povo do meio daquele povo que diz que serve a ele, que vai passar e o outro não vai passar. Nessa palavra aqui, mais uma vez ele fala isso. Aqueles que estão mais uma vez excluindo, eles apareceram lá no início, em outra leitura que a gente fez, como aqueles que se acham mais santos do que os outros. E aqui eles aparecem de novo, né, excluindo outras pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas têm amor ao nome do Criador. Aí o Criador fala: olha, eles vão ser confundidos, e fala da voz de grande tumulto que virá da cidade. Para você que não leu outras profecias, quando fala de tumulto na cidade, de coisas voltadas para a cidade, tribulação que vai vir sobre as cidades. Todo mundo que já leu o livro profético sabe disso, que as cidades serão destruídas, as cidades grandes serão assoladas, né? Por vários motivos diferentes, tá? Por vários acontecimentos diferentes, melhor dizendo. E essas pessoas vão ser confundidas. Então, irmãos, a nossa reflexão, que tem que deixar uma reflexão para isso, não é possível, para a gente ver que tipo de cristão nós temos sido. Será que nós temos perseguido alguém, sabe? E às vezes o próprio inimigo coloca coisa no coração das pessoas, e elas estão no meio cristãos e perseguem as outras sem perceberem, e fazem mal, e mancham a imagem, e falam coisas. Gente, vamos prestar atenção, porque no dia que essa tribulação chegar, vai ser uma coisa muito, muito, muito terrível. Ninguém vai querer estar nela, mas é melhor a gente se prevenir antes, sabe? Eu sei que, como está escrito em Apocalipse, aquele que tiver que passar, vai passar, não tem jeito. Mas assim, vamos ver que tipo de cristão nós temos sido, porque quem não está firme agora não vai ficar na tribulação. Que Cristo tenha misericórdia de nós, sabe? Que nós não sejamos um desses que vai ficar. E se formos, que quem for, né, que esteja preparado o suficiente para não negar, porque vai ser triste o negócio, gente. Vai ser triste. E o título é Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Espero não ter falado demais, mas só para conversar com vocês mais a respeito. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau.